Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. O devocional da lição de número 9 para 26 de novembro, próximo domingo, que tem como assunto a igreja e o sustento missionário. O texto áureo diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Verdade prática diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura diária de hoje está em alguns textos da Bíblia: Gálatas capítulo 6, verso 6, Romanos capítulo 15, verso 25 ao 28, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 18, e primeira aos Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 14. Gálatas, capítulo 6, verso 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Romanos, capítulo 15, verso 25 ao 28. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também devem ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios capítulo 9, verso 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao bolho que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, compreendendo de maneira plena a importância do sustento missionário. É dever de todos que recebem o ensino da Palavra de Deus ajudar e sustentar materialmente aqueles que lhe ensinam a Palavra. Dentre os que são dignos desse sustento estão os fiéis obreiros, mestres, pastores, evangelistas e os missionários. Deixar de prover seu sustento quando há recursos disponíveis é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Dar àqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem, quando ele diz: fazei bem aos domésticos da fé, porque ao seu tempo ceifaremos tanto galardão como também a vida eterna. Quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir bens materiais. Esse princípio está meridianamente claro nas Escrituras. Atendemos para as palavras de Paulo, quando ele diz lá em Romanos, capítulo 15, verso 26 e 27, a leitura que também fizemos: porque aprouve a Macedônia, a Caia levar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém.
Isto lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O apóstolo Paulo lhe pergunta. Outra leitura que nós fizemos aqui foi de 1 Coríntios capítulo 9 e verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bênçãos materiais? Os mestres fiéis que repartem com os seus alunos a palavra de Deus devem receber deles recompensas materiais. E o apóstolo Paulo é enfático quando ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Ele continua a dizer: a que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 17, ele vai exortar: devem ser considerados mercadores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Quanto a essa matéria do sustento daqueles que ensinam a palavra, dos missionários que ministram a palavra, deve ser evitado a ganância por parte do obreiro e também a usura por parte da igreja. O propósito principal daqueles que têm ganância não é cuidar das ovelhas de Cristo. E Paulo, ele diz à igreja de Corinto: não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Nesse quesito, a igreja acabou de Corinto, tornando-se inferior às demais igrejas. A igreja de Corinto, por exemplo, era generosa com os falsos obreiros, sonegou ao apóstolo o seu sustento. No entanto, que Deus nos dê graça de compreendermos de maneira plena a importância do sustento de nossos missionários. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.